No centro nervoso de uma capital sufocada por vozes compradas, manchetes fabricadas e verdades em cativeiro, nasceu o repórter que ninguém conhecia e que, mesmo assim, todos temiam. Ele era chamado apenas de o jornalista do silêncio. Não. Havia fotos dele. Nenhuma entrevista, nenhuma coluna assinada. E ainda assim, suas investigações abalavam presidentes, derrubavam empresas bilionárias e incendiavam a opinião pública. As denúncias saíam em sites anônimos, panfletos digitais criptografados ou nos muros da cidade, pintadas de madrugada em letras que ardiam como fogo sagrado. Ninguém ouvia sua voz, mas todo mundo ouvia suas verdades. Seu nome verdadeiro era Vicente Távora, mas fazia anos que não o usava. Filho de uma bibliotecária surda e de um encadernador falido, Vicente aprendeu cedo o valor do que não é dito. Cresceu lendo os lábios do mundo e entendendo que os ruídos mais perigosos vinham de sorrisos demais, aplausos fáceis e discursos bonitos. Aos 20, foi estagiário de um grande jornal. Descobriu que os furos eram censurados, que colunas eram vendidas como carne no açougue e que manchetes se dobravam como papel molhado sob ordens de cima. Pediu demissão e desapareceu. Anos depois, o jornalista sem rosto expôs um esquema bilionário de desvio em contratos de hospitais públicos. Dias depois, o ministro da Saúde renunciava. Mas não havia assinatura, apenas um selo, um J com fundo preto e letras riscadas como cicatriz. Nas redações, o nome circulava como lenda urbana. Foi o jornalista do silêncio. Ele se infiltrava, como sombra. Se passava por estagiário, entregador, faxineiro, paciente em hospital ou mendigo na calçada. Observava. Anotava tudo em cadernos de papel reciclado, que queimava depois de transcrever numa máquina de escrever que não tinha acesso à internet. Seu lema era simples: a verdade não precisa de likes, só de coragem. Em uma de suas missões, seguiu uma pista sobre um projeto secreto do governo chamado Operação Aurora. Aparentemente, envolvia o uso de tecnologia de vigilância em massa disfarçada de programas de cidadania. Tudo legalizado por brechas jurídicas. Tudo escondido com sorrisos em rede nacional. Ele invadiu repartições públicas, grampeou reuniões, descobriu contratos escondidos sob doações de campanha. Durante meses, não dormiu em casa nenhuma noite. Seus únicos amigos eram gatos de rua que dividiam com ele pedaços de pão e silêncio. Quando finalmente publicou as provas da operação, o país entrou em colapso. As ruas se encheram de gente. E num protesto gigantesco em frente ao Congresso, alguém ergueu um cartaz com as palavras: "O jornalista do silêncio falou. Agora é a nossa vez de gritar." Mas a vingança veio rápida. Uma semana depois, encontraram Vicente Távora morto. Diziam que caiu de um viaduto. Mas quem o conhecia, e eram poucos, sabia que ele jamais tropeçaria num passo em falso. O enterro foi vazio. Só a mãe dele, uma senhora de cabelos de algodão e olhos que nunca piscavam, esteve presente. E no caixão, deixou algo que só os atentos perceberam. Uma máquina de escrever com uma folha em branco e uma única frase: "As palavras que eu calei agora vivem em vocês." Hoje, há jovens jornalistas que recusam prêmios, que investigam sem medo, que publicam sem filtros. E vez ou outra, surge um novo texto anônimo, revelador, com o mesmo selo. J riscado. Talvez ele não tenha morrido. Talvez o silêncio seja contagioso. Talvez ele esteja em todos nós.